Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nesse vídeo de agora, nós vamos falar sobre dois tipos de proposições que são muito importantes na matemática e na própria lógica, né? Eles têm as suas importâncias. E, bom, nós vamos ver a importância desses dois tipos de proposições mais adiante. Quais proposições são essas? São as tautologias e as contradições, certo? Então, basicamente, nós queremos estudar esses dois tipos de proposições. Acredito que vai ser relativamente rápido, porque cada definição, as definições de tautologia e contradições, elas são extremamente simples. E tautologia nada mais é do que uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente do valor lógico das proposições componentes. Então, isso é uma tautologia. Você fala assim, mas como assim uma proposição que é sempre verdadeira, independente das componentes? Sim, proposições que, quando você faz a tabela verdade, naquela última coluna da tabela verdade, só aparece o valor lógico V. Nunca vai aparecer o valor lógico F. Se você tem uma proposição desse tipo, onde na última coluna da tabela verdade só tem o valor lógico V, nesse caso, então, você tem uma tautologia. Exemplos clássicos de tautologia. Esse é o exemplo mais clássico possível de uma tautologia. P ou não P. Uma proposição ou a sua negação. Se você fala isso, certamente você sempre estará falando a verdade. Se você fala uma proposição ou a sua negação. Quer um exemplo? Hoje chove ou não chove em Maringá. Não tem como ser uma verdade maior. É óbvio que chove ou não chove. Né? E como é que você mostra que isso é uma tautologia? Você faz a tabela verdade dessa proposição. Aí, o que eu falei para chove ou não chove, vale para qualquer coisa. Hoje faz sol ou não faz sol. Hoje vou para a universidade ou não vou para a universidade. Isso funciona para qualquer proposição que você escolher. Para qualquer proposição que você escolher. Se você pega a proposição, faz a disjunção com a sua negação, isso é uma tautologia. Sempre vai ser verdade. Você pode verificar isso pela tabela verdade, né? Então você põe a proposição P, a sua negação, faz a disjunção e você vai ver que aqui só vai aparecer o valor lógico V, tá certo? Bom, será que tem mais tautologias além dessa? Tem. Essa daqui também é uma tautologia. Que tautologia é essa? Essa é a seguinte: é a negação de P e não P. A negação de P e não P é uma tautologia. Se você pega a proposição P, né, então só tem duas possibilidades, V ou F, sua negação é F e V. Né? Quando você pega a proposição e a sua negação, isso vai dar sempre falso, que é o contrário de uma tautologia. Né? Então, P e não P é o contrário de uma tautologia, vai ser sempre falso. Uma tautologia é sempre verdadeiro, essa daqui vai ser sempre falso. Quando você nega o conectivo F, isso te dá o conectivo. Desculpa, se você nega o F, isso te dá V. Né? Então, essa proposição aqui é de fato uma tautologia. Essa aqui também é a tautologia, P ou a negação de P e Q. Né? Então, se você vai fazer a tabela verdade, faz primeiro parênteses, P e Q, está aqui, ó, P e Q. Aí depois você faz a negação, né? Faz a negação disso daqui, então vai dar isso, vai dar essa coluna aqui. E em seguida você faz P, essa primeira coluna aqui, com essa penúltima coluna, e aí você vai ter só o valor lógico V. E, portanto, essa proposição aqui, ela também acaba sendo uma tautologia. Essa tautologia aqui nós vimos no vídeo anterior, né? Ela é um pouquinho mais sofisticada, você fazer a tabela verdade dela. Não tanto assim, mas você percebe então que lá no final, na última coluna, você só tem a letra V. Então isso
também é uma tautologia. Eu lembro que no vídeo anterior eu até chamei a atenção, falou, independente dos valores lógicos das duas proposições, essa proposição composta aqui sempre vai ser verdadeira, né? Então isso é uma tautologia. Essa daqui também é uma tautologia, você pode fazer a tabela verdade. Fazendo a tabela verdade, você verifica sempre. Essa é a maneira mais clássica de você verificar se uma proposição é ou não é uma tautologia. Faz a tabela verdade e aí olha para a última coluna e vê se só aparece a letra. Como exercício, mostrar que esse grupo de condicionais aqui, que isso é uma tautologia, né? P condiciona Q, que condiciona R, que condiciona P, condiciona Q, condiciona R. Né? Então, aqui você tem que tomar cuidado com os parênteses, com os colchetes e com todas as condicionais. Tá? Então, isso é uma tautologia também. Um outro tipo de proposição são as contradições. Tá? Esquece essa expressão aqui, ó. Duas ou mais. Ignora isso daqui. Isso aqui eu copiei e colei de algum lugar. Não precisa disso aqui. Ignora. Tá? Então, uma proposição composta formada por proposições P, Q e R, ela é uma contradição se ela for sempre falsa, independente do valor lógico das proposições simples que a compõem. Né? Nesse caso, se você tem uma proposição em que a última coluna da tabela verdade só aparece o valor lógico f, nesse caso você está diante de uma contradição. Né? Então você faz a tabela verdade, se na última coluna só apareceu o valor lógico f, então você tem uma contradição. Isso significa que para qualquer valor lógico das proposições componentes, ela vai ser sempre falsa. É uma contradição. Tá? Nós já tínhamos visto um pouquinho, alguns slides atrás, que P e não P é uma contradição. Eu só não tinha dado um nome ainda. Mas P e não P, você fala assim, hoje chove e não chove. Essa é uma das maiores contradições possíveis. Esse tipo de situação, esse tipo de contradição, quem faz investigações criminais ou qualquer tipo de investigação, tenta induzir a pessoa a se contradizer. Né? Então, você vai dando seu depoimento, uma hora você faz uma afirmação, continua o depoimento, depois de 20, 30 minutos, você nega aquilo que você falou um tempinho atrás. E aí você se contradisse e aí o cara pega você. Aí você não tem o que você vai falar. Você se contradisse, né? Falou uma contradição. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Toma cuidado quando você for investigar. P e não P, né? P e não P, se você fizer a tabela verdade, só vai dar F. A negação de P ou não P também é uma contradição. Você fala assim, não é verdade que hoje chove ou não chove. Tem como isso é uma contradição, você está se contradizendo, né? Chove ou não chove é uma tautologia. Quando você nega uma tautologia, automaticamente você tem uma contradição. Tá? A negação de uma tautologia é exatamente uma contradição. Tá? P é equivalente a não P, ou seja, P, C e somente C, não P, também é uma contradição. Fazendo tabela verdade, você verifica facilmente essa contradição aí. E como último exemplo, mostrar que não P e P e Q também é uma contradição. Então, simplesmente faça a tabela verdade. Faça a primeira negação de P, está aqui, na negação de P. Faça P e Q, né? P e Q nessa coluna aqui. E depois você faz não P e P e Q. Tá? Então, você faz essa conjunção, você faz a conjunção dessas duas proposições que aparecem nessas duas colunas, e aí só vai te dar F. F e V é F, F, F é blá, blá, blá. Só F. Quando uma proposição composta ela não é nem uma tautologia e nem uma contradição, quando ela não é nenhuma nem outra, então você fala que você está diante de uma contingência. Tá? Exemplo de uma contingência que nós já vimos no vídeo anterior, nós fizemos a tabela verdade dessa proposição aí, né? Dessa conjunção
de duas condicionais, nós fizemos a tabela verdade. Em alguns momentos a proposição composta vai ser verdadeira, em outros momentos ela vai ser falsa. Depende dos valores lógicos de P, Q e R para que essa composta seja verdadeira, né? Ou falsa. Quando depende, então você chama de contingência. Quando não depende de tudo V, tautologia. Quando não depende de tudo F, você chama de contradição. Beleza? Bom, videozinho extremamente curto, 10 minutinhos de vídeo só, porque não tem muito o que você falar. Era basicamente definição e exemplo. Beleza? Bom, então, com isso, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.